Olá pessoal, esse é o nosso vídeo dessa sexta-feira. A partir da semana passada eu decidi lançar um vídeo no canal do YouTube toda sexta-feira para trazer regularidade a essa iniciativa, que vem junto com a iniciativa do nosso podcast, que também tem regularidade semanal, nosso blog, que não tem nem pretendo ter tamanha regularidade no blog, porque é algo mais aprofundado. E também não se esquecendo no nosso curso online de Medicina Baseada em Evidências, são todas as iniciativas que se entrelaçam aí nesse nosso processo de diálogo sobre a medicina contemporânea. Então, peço a vocês inclusive que cliquem aqui no sininho para se inscrever no nosso canal do YouTube. E se gostam, recomendem aos amigos. Se não gostam, recomendem aos inimigos. Mas a nossa conversa de hoje é sobre educação médica. E eu vou me reportar a esse tipo de discussão que tem sido provocada, né, pelo fenômeno de racionalidade dos processos de decisão médica, que tem ficado um pouco mais aparente, ou muito mais aparente agora na pandemia. Embora isso não seja nada de novo, tem ficado aparente no processo da pandemia, e isso faz com que as pessoas, jornalistas e a sociedade tenha começado a discutir a educação médica ou puxar, né, pelo papel e pela responsabilidade das escolas médicas nesse processo aí. No Estadão dessa semana saiu exatamente um texto, um artigo sobre reforma curricular nas escolas médicas provocadas pela pandemia, no qual eu fui um dos acadêmicos entrevistados e emiti lá uma opinião que eu vou desenvolver melhor agora. Então, tem se falado em currículo médico, tem se chamado pela responsabilidade das escolas de reformar o currículo médico. É bem verdade que o currículo médico é uma coisa que tem que estar em constante evolução. Aliás, o currículo médico tem sim evoluído ao longo das últimas décadas e deve continuar evoluindo. E que a epidemia seja mais um estímulo para a gente promover essa evolução constante do currículo médico. Mas eu julgo que é algo muito pequeno achar que uma reforma do currículo médico, que está numa reforma do currículo médico, a solução para os nossos processos de irracionalidade nas tomadas de decisão. Está muito além. Então, começando a conversar pelas escolas, não é só a questão do currículo médico. Se a gente fala e a discussão está muito ligada à medicina baseada em evidências, eu tenho aí algo como 14 anos responsável pela nossa disciplina de medicina baseada em evidências na Escola Baiana de Medicina. Tem sido um processo contínuo. Hoje não é só a minha disciplina, no 6º semestre, nós já horizontalizamos isso com um grupo de professores que começam desde do 3º semestre. A gente já começa a introduzir desde o calouro, quando a gente começa a falar de medicina baseada em evidência, na semana do calouro e etc. É um processo contínuo de aprimoramento. Isso chegou até a formação do nosso Centro de Medicina Baseada em Evidência na Baiana. Então, um processo realmente evolutivo. Mas não é por isso que eu vou dizer que está na minha disciplina ou nessas disciplinas realmente o caminho ou a grande solução ou a grande modificação para essa questão de nossa irracionalidade. Eu costumo inclusive dizer que o meu sonho é que minha disciplina desapareça, deixe de ser necessária existir, pois é uma anomalia no curso médico existir uma disciplina medicina baseada em evidências como se isso fosse algo à parte. Na realidade, o pensamento médico contemporâneo deve estar sendo ensinado ou exemplificado ou praticado em todas as disciplinas do curso médico ou dos cursos de saúde em geral. Portanto, eu espero que daqui a alguns anos eu possa me aposentar porque a minha disciplina se tornou desnecessária ou fútil na medida em que todas as disciplinas estão ensinando medicina como ela deve ser ensinada. Então, será que é reforma do currículo médico ou será que é reforma na mentalidade dos médicos que estão ensinando medicina? Essa é uma reflexão que eu tenho a dizer. Mas como o currículo médico é uma coisa que a gente sempre deseja que esteja em evolução,
eu posso dar também algumas observações do que a gente pode melhorar. E a melhora, um dos equívocos que as pessoas acham que é ensinar medicina baseada em evidências é confundir com o ensino de metodologia científica, uma capacidade de entender metodologia científica, vieses, erros aleatórios, é uma parte só da medicina baseada em evidências. Mas a outra porção é o exercitar da mente no processo de tomada de decisão, sabendo traduzir evidências associadas a um processo de racionalidade, nas situações que a gente precisa escolher os caminhos e que a gente saiba escolher não o caminho certo, porque isso é impossível de saber o que é certo, mas o melhor caminho. Então, medicina, sim, a gente tem que treinar as pessoas a reconhecer a incerteza, a abraçar a incerteza, a trabalhar com um tipo de pensamento probabilístico, e isso não é apenas metodologia científica, é metodologia de pensamento, é metodologia de processo de decisão. Habilidade de pensar reconhecendo a incerteza. Além da habilidade, nós precisamos exercitar a atitude do médico, do profissional, em ser cético, em duvidar, em perguntar 2 vezes, estou no caminho certo. É cético em relação a conceitos que são colocados, mas devemos ser céticos também em relação ao nosso próprio raciocínio clínico a respeito de um determinado paciente. E eu chamo isso de autoceticismo clínico. Estou mesmo no caminho certo? Atitude cética, pensamento baseado em incerteza, raciocínio probabilístico, são coisas que precisam ser não só ensinadas, mas principalmente exemplificadas pelos médicos mais experientes. E não só exemplificadas, praticadas, porque é através da prática que a gente de fato evolui. Então não é só ensino, é muito pouco falar do currículo médico. O que verdadeiramente tem que ser reformado é a mentalidade dos médicos e, consequentemente, essa mentalidade vai permear as escolas. Então não é da escola para fora, é de fora para a escola. E esse é o segundo conceito que eu tenho a dizer. Pensar que a solução para a evolução está na escola também é muito pequeno. A evolução tem que ser da comunidade médica. A comunidade médica tem que abraçar mais o paradigma da incerteza. A comunidade médica precisa entender que o processo de decisão médica passa pelo reconhecimento da incerteza e pela procura de probabilidades. Medere é a palavra em latim da qual medicina foi derivada. Medicina é derivado do medere, que significa escolher o melhor caminho, não o caminho certo. E a gente passa a vida procurando de uma maneira obstinada a decisão certa, sem saber que o segredo está em reconhecer que o certo a gente não pode, a gente precisa escolher o melhor caminho, e o melhor é o caminho de melhor probabilidade. E onde estão as probabilidades? Nas evidências, e é por isso que a gente precisa acessar as evidências científicas, porque são elas que nos permitem o raciocínio probabilístico. Então, pensar em currículo médico, ou pensar em escola médica especificamente, é muito pouco. A gente tem que pensar na mentalidade médica. Aliás, nós sabemos que o médico não aprende de fato medicina depois de formado. Quando ele entra na prática, na residência médica, por exemplo, os programas de residência médica, eu não estou falando ensinam, praticam verdadeiramente medicina baseada em evidências? Os programas de residência médica praticam verdadeiramente racionalidade médica? Qual a visão dos programas de residência médica em relação a overdiagnoses e overtratamento? Qual a visão dos programas de residência em relação à utilização de métodos de baixa acurácia diagnóstica? Ou de utilização de pensamento univariado do ponto de vista prognóstico? Ou de utilização de terapias não comprovadas por estudos de boa qualidade? Na minha especialidade cardiologia, eu posso falar pela minha especialidade, existem muitas hidroxicloroquinas na minha especialidade, praticadas por cardiologistas bons, praticadas por cardiologistas de referências e ensinado nas residências médicas.
Então, falar só da escola é muito pouco, falar só de currículo é muito pouco. Nós precisamos assumir as nossas fragilidades cognitivas enquanto profissionais e, em conjunto, de uma maneira não polarizada, tentar evoluir. E a evolução não é do conhecimento, a evolução é a do pensamento, da reflexão. Aliás, conhecimento já temos muito. A gente precisa entender que não é só de conhecimento que o médico vive. Dizem, o médico estuda muito. Aliás, eu nem sei se estuda muito, mas esse estudar muito, li o livro inteiro, não é por aí. É um exercício do processo mental e essa é uma evolução cognitiva da classe médica. E não só do currículo médico ou da escola médica, é da classe médica. Porque são os médicos mais experientes que ensinam também os médicos mais novos. E eles não ensinam na sala de aula, eles ensinam na prática clínica, através de seu exemplo. É isso que nós precisamos reformar. É muito pouco falar do currículo médico. Quando nós reformarmos a nossa atitude médica, o currículo médico será reformado automaticamente. Não no papel, mas na atitude do processo de ensino. E o terceiro ponto que eu vou dizer, eu disse, não está muito no currículo, talvez não esteja nem muito na escola, está na classe médica, mas nem na classe médica está isso aí. A responsabilidade é da sociedade. Como eu posso querer uma classe médica baseada em evidências se as outras classes profissionais não são baseadas em evidências? Nós não temos políticos administrando cidades com base em evidências científicas. Nós não temos economistas reconhecendo as incertezas de suas teses econômicas. Nós não temos decisões de segurança pública baseado em evidências. A gente vê debate. Quando se quis decidir se iria liberar a posse de arma ou não, perguntaram à população, fizeram um plebiscito. Isso é segurança baseada em evidências? Ou a atitude correta seria buscar evidências empíricas de se liberar ou não arma diminui ou não morte violenta? Porque se a gente faz medicina baseada em evidências, a gente não precisa perguntar a opinião da população. Até que ponto colocar exército na rua ou não colocar exército nas ruas do Rio de Janeiro reduz violência? Não é uma questão de opinião. Procure as evidências. Nós não temos uma sociedade baseada em evidências. Por que então o médico tem que ser um anômalo da sociedade baseada em evidências? Portanto, eu levo a responsabilidade dessa evolução não para o currículo, ou para a escola, ou nem mesmo para a classe médica. Sociedade como um todo precisa evoluir em relação ao letramento científico. Entender o que é ciência. Ciência não é artigo. Ciência não é novidade de descobertas. Aliás, descoberta se faz de uma maneira bem lenta. Não é com uma novidade por semana aparecendo na capa da revista Veja que a gente promove um letramento científico da sociedade. Primeiro letramento científico é do VID. A maioria dos estudos são falsos. O ônus da prova está na ação e não na inação. Precisamos entender que ciência é muito mais a respeito da dúvida do que da certeza. Ciência começa com a ignorância, com o que eu não sei. E se eu não sei, eu preciso procurar demonstração do fenômeno para poder considerar que ele é verdadeiro. E mesmo depois da demonstração, a gente sabe que eventualmente isso pode mudar. O verdadeiro cientista tenta falsear as suas ideias através do método científico. E se não conseguir, ele sugere aquela ideia. A inversão do ônus da prova, nós temos conversado sobre isso bastante, é algo prevalente. As pessoas fazem e esperam que se prove que aquilo é ineficaz, sem perceber que é impossível provar a ineficácia. Eu fico feliz que começou a surgir artigos jornalísticos nas 2 últimas semanas discutindo exatamente isso. O ônus da prova está na ação e não na inação. Isso tudo é letramento científico da sociedade. Quando a gente evoluir, a gente tem que entender que essa evolução é uma evolução lenta, não é pré e pós-pandemia não. É uma evolução lenta. Precisamos reconhecer, em primeiro lugar, que enquanto sociedade
não pensamos cientificamente ou não temos a racionalidade adequada dos processos de decisão e entendimento do mundo como ele é. Ao reconhecer isso, vamos promover a lenta e progressiva evolução. Para que no próximo desafio que a gente tiver, e aliás, esses desafios são desafios de todos os dias, com ou sem pandemia, a gente saiba tomar humildemente a melhor decisão, sem a pretensão de tomar a decisão certa. Portanto, antes de falar, não é do currículo para o médico, não é da escola para o médico, nem mesmo é do médico para a sociedade, é da sociedade para o médico. E que todos nós, não só médicos, tenhamos a responsabilidade de evoluirmos do ponto de vista de racionalidade dos processos de decisão e entendimento do mundo. Portanto, currículo médico, ok, estamos sempre evoluindo. Antes da pandemia ele já vinha evoluindo, a pandemia pode ser um estímulo a mais, mas vamos pensar maior, vamos pensar mais amplo. E essa amplitude vai além do currículo e além da escola. Essa amplitude está na sociedade como um todo.